Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu quero falar com você que vinha aí se perguntando qual é o meu próximo passo. Você talvez hoje esteja se perguntando, questionando, né, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer a partir de agora. E se você vem se questionando qual é o meu próximo passo, seja aí na tua vida profissional, na tua vida espiritual, na tua vida acadêmica, ou até mesmo na tua vida financeira, fica comigo aqui até o final desse vídeo para você entender e ter aí discernimento através da palavra o que Deus está preparando para você. E antes de começar o conteúdo de hoje, eu vou te pedir para você deixar o teu joinha aqui nesse vídeo, para que o YouTube aí leve e o recomende esse vídeo para mais pessoas aí que precisam ouvir essa palavra, ok? Gente, então vamos lá, vamos ao conteúdo de hoje. Hoje eu quero te trazer uma reflexão através da vida de Davi. A palavra diz lá em 1 Samuel 22, capítulo 22, versículo 1, dizia assim, ó: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Essa passagem de 1 Samuel, né? Do capítulo 22, versículo 1. O que eu quero trazer com isso aqui? Para você entender aí o contexto dessa história, é importante você saber uma coisa. Davi, ele vivia um momento muito conturbado na vida dele, pois ele vinha ali sendo perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. E isso era muito perturbador na vida de Davi, pois o rei Saul, ele era um rei ungido por Deus, né? E a quem Davi também honrava. Mas o rei Saul, ele ficou na sua loucura, né? Ele viu em Davi uma grande ameaça e ele começou a perseguir a Davi naquele momento, né? Naquela fase da vida de Davi. E aí, gente, esse foi um momento ímpar na vida de Davi. Por quê? Porque até então, Davi, ele era o perseguidor, ele era o combatente, ele era quem perseguia os seus inimigos, as coisas aconteciam com ele, né? E então, tem momentos na nossa vida que somos assim, a gente vai atrás, persegue, a gente avança, a gente cresce, tudo acontece na nossa vida, mas acontece que, de repente, pode acontecer uma reviravolta na tua vida, na minha vida. E aquela pessoa que era perseguidora passa a ser perseguido. O poderoso passa a ser frágil e você passa a ter que buscar outra maneira de experimentar a vida. Experimentar a vida talvez agora fugindo de uma falência, de uma situação, de uma dor ou de alguma coisa aí que está prestes a acontecer na tua vida. E você passa a viver a síndrome do fugitivo, né? Que síndrome é essa? Alguém que não consegue estabelecer porque ele nunca está no mesmo lugar. O alvo da sua vida é a sobrevivência. Gente, pessoas que estão nesse modo de sobrevivência estão sempre com um medo constante, é reativo e não proativo. Davi, ele viveu aí 13 anos fugindo de Saul. São 13 anos, meus amigos, fugindo do rei, né, do rei Saul. E mesmo assim, acabam aí pessoas que podem também estar passando por isso, elas não entram em projetos porque elas têm medo de se machucar. E Davi, ele foge para a caverna de Adulão. E é importante você saber, né, contextualizar. A caverna de Adulão, ela ficava no mesmo lugarejo ali, ao lado do vale de Elá, que foi exatamente onde Davi matou Golias. E é importante a gente voltar naquele lugar onde você teve uma grande vitória. É bom fugir para onde você viu a mão de Deus sobre a tua vida, aonde ele se lembrou que um dia ele era uma criança e venceu um gigante. É importante a gente voltar para esse lugar, porque Deus fez ele ir muito além, até mesmo do que ele podia imaginar. E ele fala assim, ó, você se lembra que você era esse menino que não podia nada? Eu te levei e te levei muito mais além, muito mais longe. Às vezes, há um gigante tão grande na nossa frente que mesmo, gente, que o Deus já fez com a gente lá no passado, é somente Deus que vai te livrar agora. E a palavra, ela continua, né? Ela fala assim, ó, quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E há uma grande dor nesse momento aqui, mas imagina,
você trazer a sua família para os seus problemas, para dentro da tua caverna. Ei, a certeza de que nós não somos independentes. Porque, gente, você vai de uma maneira ou outra afetar todo mundo ao teu redor, afetar a tua casa. Os nossos erros, os nossos pecados, ele afeta todo mundo que está ao nosso redor. Você pode até disfarçar, mas os seus erros, eles afetam a todos. Pessoal, não existe ninguém independente. Essa é a experiência humana. Existe muita gente arrastando a família para dentro dos seus dramas, para dentro dos seus erros. A nossa obrigação nessa vida é descomplicar. Viver aí uma vida sem tanta complicação emocional. A palavra ela continua dizendo assim, também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Esse é o versículo 2, né, do capítulo 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, a continuação. E começou a existir ali uma confraria de amargurados, endividados e descontentes. Aquela gente injustiçada e entristecida. Cada um ali dessas pessoas tinha os seus testemunhos, tinha a sua história de vida. Mas acreditar nesses testemunhos te dá uma noção de destino, mas não consola o presente. É muito importante você estar em sintonia nessa mesma dor. A mulher, vou te dar um exemplo, a mulher que está para dar à luz, depois que nasce o bebê, ela esquece de toda aquela dor, de toda aquela angústia. Por quê? Porque já passou, você já é outro, você já está em outro lugar, entende? Então, mostre as suas cicatrizes, que eu mostro as minhas, sabe? Porque aqueles 400 homens se juntaram a Davi. Por que isso aconteceu? Porque todos eles carregavam a mesma dor, estavam em dificuldade, entristecido, endividado, e partilhavam da mesma dor de Davi. E por que deu certo? Olha só, Absalão também juntou uma multidão de gente amargurada. Juntaram tudo isso e direcionaram contra o rei. Davi, ele tinha perdido tudo que ele tinha conquistado. Davi, ele era um homem de valor. E da caverna saíram os valentes de Davi. Você já ouviu isso? Nós precisamos nos tornar ou nos sair melhores do que a gente entrou nessa caverna. Tem gente que passa por desafios porque não direciona. Olha só, Jesus estava perto da morte e falava assim, se a semente de mostarda cair no chão e não morrer, ela não pode sobreviver. O que Jesus quer dizer isso? Do ponto de vista de Jesus, ele não foi sepultado, ele foi semeado. Ei, essa é uma experiência de um sepultamento. O que é uma experiência ali de um sepultamento? A experiência de um sepultamento ela é sombria, sem esperança. Mas a experiência de você semear, ela te gera expectativa, gera esperança. E você não precisa ficar sendo aí desolado. Mas se você entender que você está sendo semeado, muito em breve você vai sair e vai brotar. Lidere o processo que você está vivendo hoje. Davi, ele estava dentro daquela caverna com aquela multidão e ele liderou o processo. Gente, eu não passo pela dor para piorar, eu passo pela dor para melhorar, para sair melhor, entende isso? Foi bom porque eu cresci, eu avancei e quando ele amadurece, essa semente ela brota. E de repente, você pode aí estar brotando, você vai brotar, porque a tua angústia hoje ela não é eterna. Você vai sair disso, você vai sair melhor, porque cavernas são simplesmente processos. Ei, de repente o sol brilha, você acorda, o dia mais animado, o teu processo terminou, levanta a cabeça, resplandece e vai para frente. Porque olha só, de lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, eu posso deixar o meu pai e a minha mãe aqui, virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo, ou seja, qual será o meu próximo passo? Essa é a continuação da palavra ali no versículo 3. Então, Davi, ele deixa o seu pai e a sua mãe com o rei de Moabe. O que essa passagem quer falar? Que meu pai e minha mãe, eles podem ficar contigo, eu deixo eles em segurança, até que eu saiba o meu próximo passo. Pessoal, presta muito atenção aqui nessa pergunta. Com os recursos que eu tenho hoje, o que eu faço? O que eu posso fazer para o meu próximo passo? É a pergunta que eu quero te fazer. Com o recurso que você tem hoje, o que você pode fazer para o teu próximo passo? A família, ela
Coloca a tua família primeiro em segurança. Isso é importante para você também dar o teu próximo passo. Porque Davi, ele foi cuidar do pai, mesmo aquele pai que esquecia dele. Ele foi dar segurança para a casa dele, para a família dele. Olha só, gente, não dê o próximo passo sem deixar a tua família em segurança, sem reservar essas coisas com a sua família, sem resolver, né? Eu falo, sem deixar resolvido essas coisas. Deixa a sua casa em segurança. Não vai se aventurar em um novo negócio, uma nova aventura, enquanto a tua família está desestruturada, enquanto você ainda pode resolver. Você precisa estar livre para o teu próximo passo. Guarde a sua família e se estruture. É por isso que muita gente, quando vai dar o próximo passo, dá tudo errado. Por quê? Porque ele ainda não resolveu as coisas dentro de casa. E ele fala assim, Davi volta para a caverna, né? O texto diz assim, ó. E assim, Davi deixou com o rei de Moabe e lá ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. O versículo 4 completa, né? O que quer dizer isso? Presta atenção aqui, ó. E ele volta para a caverna, mas é importante notar que o texto já fala da caverna em fortaleza. A palavra ela muda aqui. Então ele diz assim, ó, ele permaneceu na fortaleza. O que te conforta hoje? Ei, o que te conforta hoje, ele não te desafia. O teu tratamento, ele tem que ter hora certa para começar e para acabar também. Transforma a tua casa em fortaleza. Isso é uma passagem. Me dá uma nova guerra. Eu estou cansado dessas antigas. Não transforme a tua caverna em uma fortaleza. Sabe para quê? Para saber o teu próximo passo, você tem que vencer esse processo e principalmente sair desse lugar. Eu não vou ficar aqui, eu quero um outro problema, eu quero um outro desafio. A palavra continua, contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Hered. Pessoal, esse é o versículo 5 aí, né, do capítulo 22, que é a continuação. O profeta chamado Gade fala para Davi, saia da tua fortaleza. Pessoal, vamos descobrir aqui o próximo passo. Vá para Judá. Vá se expor, vai começar de novo, vá viajar, se descubra, converse, pergunte, aprenda, comece algo, muda o teu ambiente, sai da tua fortaleza, sai do teu conforto, sai desse lugar aí que está confortável hoje para você, sai dessa fortaleza que aquilo um dia foi confortável, mas Deus está te chamando para um lugar que você nunca foi. Ei, Deus está dizendo assim, sai desse conforto, eu vou te levar para lugares novos, saia do teu conforto, eu quero te colocar num lugar que você dependa de mim, saia da tua fortaleza. Qual é o próximo passo de Deus para a tua vida? Essa é a grande pergunta. E eu te digo, tem cheiro novo, eu tenho uma saudade daquilo que eu nunca vi. Como fala o bispo, né, J.B. Carvalho, eu olhei para o meu futuro, eu gostei do que vi, ó, e estou correndo para lá. Gente, a gente hoje está muito mal acostumado com o Waze e o Google Maps, né? A gente quer saber o percurso, quer já saber o percurso todo. Quanto tempo vai demorar? Eu quero saber isso logo, eu quero ter a visão inteira do processo. Mas enquanto você não der o primeiro passo, Deus não vai te dar o segundo. Você vai ter que dar um passo para seguir para o próximo passo. Eu quero que você confie em mim e no processo. Deus está falando contigo. Você precisa dar um passo e confiar para chegar no próximo passo. Eu vou te mostrar em gotas. Eu não quero a tua arrogância. Ande por fé, né? E não por vistas. Pessoal, a gente confia demais no que a gente vê, mas Deus leva você para um lugar e Ele diz assim, ó, dá um passo, vai, anda. Porque quando Deus não falar, você tem que sentir o acontecendo na tua atmosfera. Você às vezes não ouve e não vê, mas você pode sentir arder no teu coração. Confia nas tuas intuições que vem aí dentro de ti. Porque geralmente, gente, ela vai te dar o caminho. Deus vai colocar a vontade dele aí no teu coração. Que a palavra, ela diz, contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para ajudar. Então Davi foi para a floresta de Hered. Pessoal, olha só como isso é forte, entende? Davi não sabia o que ia acontecer lá com ele, mas simplesmente foi, saia e vá para ajudar.
que a mão do Senhor vai estar com você. A gente quer que Deus resolva tudo na nossa vida, não é verdade? Saul precisava ser resolvido também na vida de Davi, mas o que acontece? Ele teve dezenas de vitórias. Eu falo de Davi. Davi foi ali o segundo homem mais importante em Israel. E nesses 13 anos aí de perseguição, o que Davi fez durante isso aí? Ficou murmurando, ficou lá triste? Não, Davi estava ali vencendo guerras contra nações. Ele se tornou a segunda pessoa mais importante de Israel. Mas ele permaneceu na fé. Então, ele foi em frente, porque a minha graça te basta. Isso é o teu testemunho durante o processo. Cresce, avança e prospera. Não fica parado também, entende? Enquanto as coisas estão acontecendo, ande, avance, vai resolvendo o que pode ali durante o processo. Não viva aí na síndrome de Saul, que dizia: ninguém vai comer aqui até eu matar todos os meus inimigos. Ou seja, o mundo parou enquanto nada acontecer. Para de olhar para esse lugar onde ainda nada aconteceu. Continua buscando, crescendo, avançando, mesmo que ainda tenha coisas ainda mal resolvidas ou não resolvidas. Porque qual é o teu próximo passo? O próximo passo está nas coisas em que você sabe o que tem que fazer. Está escondido em resolver situações similares. Crê em Deus com toda a tua alma e todo o teu entendimento, porque Deus vai dar uma instrução para você ainda essa semana. Creia nisso, não queira tudo escrito, seja fiel no teu próximo passo. Pessoal, porque Deus, Ele vai te dar, entende? Ande por fé e não pela tua visão. O Senhor quer o teu próximo passo. Se essa palavra, pessoal, fez sentido para você, se essa mensagem chegou aí até o teu coração, deixa o teu comentário, compartilha, envia essa mensagem, envia esse vídeo para alguém que precisa ver, precisa ouvir, ter o entendimento de qual é o próximo passo. Ok, pessoal? Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até o final desse, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!